Amém. Glória a Deus. Espero que todo mundo esteja muito bem nesses dias aí de confinamento, né? E eu gostaria de trazer uma mensagem, uma palavra no teu coração, que eu acredito que Deus vai te consolar, te confortar com ela, em nome de Jesus, e que ela possa realmente alimentar aí o seu coração e a sua fé. Amém? Eu gostaria de te convidar você a abrir um texto muito conhecido da Palavra de Deus, talvez um dos salmos mais conhecidos aí da Palavra de Deus, os Salmos de número 23. Acredito que o Salmo 23 e o Salmo 91 sejam os mais conhecidos aí, sem dúvida. Amém? E hoje eu gostaria de estar falando sobre, então, o Salmo 23. Salmo de Davi. Amém? Você que está em casa, se puder abrir sua Bíblia, ligar sua Bíblia. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. E refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de tá falando aqui sobre esse salmo, embora eu entendo e sei que é um texto, como eu disse, que não exige muita interpretação para entender o texto, para compreender o texto, né? Mas eu gostaria de entrar um pouquinho mais a fundo aqui para a gente estudar alguns detalhes e entender um pouco mais da profundidade desses salmos. Amém? Eu senti nessa semana, até analisando minha própria vida, né? Com tanto tempo ocioso que a gente está tendo, tanto tempo livre, né? De tocar nesse assunto com você, de falar com você sobre o teu relacionamento com Deus. De como a gente pode, nesse tempo de ociosidade, nesse tempo de não ter muita coisa para fazer, acabar se envolvendo em coisas, em entretenimento demais, em filmes demais, em games demais, né? E tantas outras coisas que a gente pode se pegar fazendo. Aqui em casa, cheio de músicos aqui, né? É um trabalho intenso na música, mas de às vezes se envolver com outras coisas e acabar se dispersando, se esfriando um pouco em nosso relacionamento com Deus. Eu entendo que esse tempo a gente pode aproveitar para as duas coisas, né? A gente pode sim trabalhar para a gente ficar mais próximo de Deus, de aprender mais de Deus, de estudar mais a palavra, de ter um tempo tranquilo com Deus, ou a gente pode simplesmente fazer o contrário, acabar, né, se desviando, se esfriando e até mesmo se afastando um pouco de Deus. Então eu gostaria de falar um pouco sobre esse relacionamento baseado nesse salmo aqui, que é muito interessante. Como eu disse, eu vejo que é um momento muito arriscado, né? Em que a gente pode se aproximar mais dele ou se afastar.
Para que a gente tenha dimensão melhor e compreensão maior do que Davi está falando aqui, né? Eu vejo que o Salmo 23 como um todo é um testemunho de Davi a respeito da fidelidade de Deus ao longo da sua caminhada, ao longo da sua jornada com Deus, né? Ele dá aqui um testemunho daquilo que Deus ele foi e daquilo que Deus sempre foi na vida dele de uma forma no presente, no passado e ali constantemente com ele, né? Então aqui ele fala de várias características e qualidades de Deus durante essa jornada e essa caminhada de Davi. Então eu gostaria de destacar aqui algumas coisas a respeito disso. A primeira delas que eu gostaria é o nível de profundidade e intimidade que Davi tinha no seu relacionamento com Deus. Se a gente analisar o livro de Salmos todo, a gente vai perceber que os salmistas, né, quase na sua totalidade, eles se referiam a Deus de uma maneira um pouco mais impessoal, um pouquinho mais distante. Por exemplo, eles chamavam Deus de Criador, de Curador, de Escudo, de Provedor, de Fortaleza, de Juiz, de Libertador, de Protetor, de Refúgio, de Rei, de Redentor, de Rocha, de Vingador, de Deus mesmo, né? Agora Davi, ele inicia dizendo que Deus, ele é o pastor dele, né? E essa expressão era de muita intimidade. Imagina que Davi, ele era extremamente familiar com essa, vamos dizer assim, com essa profissão. Porque ele foi pastor de ovelhas durante muito tempo, então ele sabia exatamente o que ele estava falando. A proximidade que o pastor tinha das ovelhas, né? Então eu acho interessante que ele começa dizendo o seguinte: o Senhor, a gente sabe que um dos significados é dono, é proprietário, né? Aqui chama de landlord, o Senhor, né? O dono da terra. É exatamente isso. Ele começa dizendo que o Senhor, aquele que é meu dono, aquele que é o meu proprietário, aquele que é o meu Senhor. E ele em seguida ele diz assim, ele é o meu. É meio esquisito, meio egoísta, né? Mas é um pronome possessivo. Ele não diz ele é o nosso pastor. Né? Ele diz ele é o meu. É a mesma coisa que eu falo assim, o David é meu filho, o Nelson Júnior é meu filho, a Uliana é minha esposa, né? É um sentimento possessivo, não é verdade? E Davi, ele tinha esse relacionamento com Deus. Ele é o meu dono, ele é o meu proprietário, amém? E ele em seguida ele diz, ele é o meu pastor, né? Porque o conceito geral é aquele que cuida, é aquele que guarda, é aquele que protege e apacenta as ovelhas. O seu papel, a sua função era de cuidar dos ferimentos, de tosquiar a lã, de cuidar da saúde, do bem-estar, de alimentar, de prover a água, de proteger. É muito interessante porque o pastor ele arriscava até a sua própria vida para proteger suas ovelhas, né? E é esse relacionamento em que ele usa como exemplo e como analogia. O meu Deus, o meu pastor, ele me trata dessa maneira. Amém? Ele cuida de mim, ele me protege. Não importa aonde eu esteja ou como eu esteja, ele sempre vai lá estar por mim. Amém? Ele vai sempre estar cuidando e me protegendo. É interessante também, queridos, que era o papel dele guiar para o aprisco, né? Que era um lugar cercado, que só tinha um portão. E algumas observações, né, a respeito disso. A ovelha aqui, só para você se familiarizar melhor, se você já não, né? Era a fêmea do carneiro. Ela tinha um corpo coberto de lã, criada, né, pelo couro, pelo leite, pela lã e pela carne.
Então ela sempre produzia alguma coisa. Quando a gente fala de cordeiros, são os babies, né? Os bebezinhos das ovelhas aí. São animais extremamente vulneráveis, que não sabem se defender nem se proteger. É interessante, queridos, que elas não mordem, elas não possuem chifres, elas não brigam, são míopes. Era um animal considerado meio estúpido, né? Será que você se familiariza aí? Não. Não faz barulho ou reclama quando elas estavam sendo abatidas ou mortas, né? É o exemplo que nós temos quando Jesus, em Isaías capítulo 53, diz que a Bíblia, né, diz ali que Jesus, que ele foi levado mudo, né, para o seu matadouro. Ele não disse nada, ele não reclamou, e assim eram as ovelhas, né? 4 características, elas eram vulneráveis, ou seja, dependiam do pastor o tempo todo. Outra coisa, elas estavam sempre produzindo alguma coisa. E aí, trazendo para o nosso contexto, né? A gente pode pensar nessas características e realmente ver se a gente pode fazer um checklist na nossa vida. Será que realmente a gente está agindo como pessoas que dependem do seu pastor o tempo todo? Ou muitas vezes a gente quer se tornar independente, quer virar as costas para Deus e fazer o que acha, o que pensa, e não se importando muito com aquilo que Ele quer ou com aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, né? E se a gente está produzindo, aqui diz que elas sempre produziam lã, constantemente elas estavam produzindo. Será que eu e você, será que nós estamos produzindo? Até mesmo nesse tempo aí de isolamento, né? Outra coisa, ouviam e conheciam a voz do seu pastor, né? E é interessante que em João capítulo 10, versículo 27, né? Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. É tão bacana esse negócio de ouvir a voz e de conhecer a voz do nosso pastor, porque às vezes quando você vê qualquer vídeo, né, a respeito de pastores com as suas ovelhas, às vezes eles vão, por exemplo, ao mesmo lago para dar água de beber às ovelhas, e quando o pastor chama, só saem aquelas que pertencem àquele aprisco, àquele pastor. Porque elas discernem, elas entendem a voz do seu pastor. Eu assisti um vídeo muito bacana, que eram exatamente 3 rebanhos de ovelhas, e um chamava, aí vinham as que pertenciam a ele, e as outras ficavam lá. Não é doido isso? Né? E assim era sucessivamente, chamava o segundo, aí vinham só as dele e o outro ficava. E nos apriscos, né, onde eram guardados ali os rebanhos, ali ficavam vários rebanhos de vários pastores diferentes, porque eles não tinham essa preocupação delas se misturarem umas com as outras. Não é louco isso? Né? Então, e Jesus, ele fala essa linguagem, né? Eles são minhas ovelhas e ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amém? Aí ele começa dizendo algumas declarações muito lindas aqui a respeito do pastor. Ele diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Aqui ele já inicia com uma expressão futura, uma declaração de fé a respeito da provisão e o sustento de Deus sobre a vida dele. Amém? Ele já está declarando. E é interessante essa expressão, nada me faltará, porque realmente é uma expressão de fé, de confiar em Deus. E a gente pode ainda não ter experimentado isso na nossa vida. Talvez, e eu diria
não experimentou por uma falta de consciência, porque com certeza todos nós aqui já experimentamos muito a provisão de Deus na nossa vida, né? Mas aqui é uma expressão de fé, é uma expressão de confiança em Deus. Olha, eu sei que eu posso confiar em Deus porque nada vai me faltar. Na versão Easy to Read, diz assim: eu sempre terei tudo o que eu preciso e necessito. Na versão New Living Translation, diz assim: I have all that I need. Ou seja, eu tenho tudo que eu preciso e eu não preciso de mais nada. O Senhor é o meu pastor e eu tenho tudo que eu preciso. Olha só, a gente não precisa, se a gente tem Deus, a gente pode ter essa certeza e essa convicção no nosso coração, amém? Que Deus, Ele é tudo para nós e Ele vai prover exatamente tudo que a gente precisa, amém? Às vezes não exatamente aquilo que a gente quer. Vamos mexer aqui, né? Talvez Deus não vai nos dar, não vai fazer aquilo que a gente quer. Mas sem dúvida nenhuma, Ele sempre vai cuidar de nós e vai nos dar aquilo que a gente precisa. Amém? Então a primeira coisa, nada me faltará. A segunda coisa que Ele diz assim, Ele me faz repousar. Né? Que está falando o quê? De descanso, de dar alívio, de dar paz, de dar bem-estar. Que é mais o que nós precisamos nesses dias, né? Em que muitas pessoas aí estão desesperadas, em pânico, em desespero. Meu Deus, o que vai ser? Não só de medo, de pânico em relação a esse vírus, mas também muitos estão pirando já em relação à questão financeira, em relação à questão material, que é, lógico, uma coisa natural nossa. A gente começa a se preocupar, e aí? Se eu não trabalho, eu não ganho. Como é que eu vou prover para minha família? Como é que eu vou cuidar da minha família? Como é que eu vou ter o que comer? Como pagar minhas contas? Como que eu vou fazer isso? E aqui esse texto, além de tudo, né, que nada, essa confiança, essa declaração que nada vai me faltar, ele ainda fala assim: Deus me faz, ou o meu pastor me faz repousar. Amém? Eu posso descansar nele. Eu posso crer que ele está no controle de tudo na minha vida. Amém? E eu posso crer que Ele está no controle desse vírus, que Ele tem o controle de todas as coisas na palma das suas mãos. Amém? Porque Deus é um Deus soberano, porque Deus é o Todo-Poderoso. Amém? Se Ele quiser nos livrar desse vírus, Ele vai nos livrar. Se Ele permitir que a gente, né, alguns de nós, infelizmente, tenha que enfrentar e passar por isso, eu tenho certeza que Deus vai fazer, acima de tudo, a sua vontade. Amém? Então é essa confiança que a gente precisa ter nele. E em seguida ele diz assim: refrigera a minha alma. É como se fosse o termostato do ar-condicionado, né? O negócio está ficando muito tenso, está ficando muito quente, de repente o termostato avisa: ó, tá na hora de ligar para dar uma refrescada. E é isso que o nosso pastor faz por nós, amém? Quando ele vê que a pressão está muito alta, que o calor está muito tenso, que está muito difícil, ele vai automaticamente refrigerar a nossa alma, amém? Assim como fala, né, em Mateus 11, 28 também, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso, ou seja, refrigério para as vossas almas cansadas. Amém? A gente tem que acreditar nisso. Então Ele é o nosso repouso, Ele nos renova, Ele nos consola, Ele nos restaura o físico, o psicológico, o emocional, né? Como eu disse, Ele é o ar-condicionado, né, numa linguagem assim que a gente entende, que alivia as pressões, a ansiedade e a angústia que a gente está sentindo muitas vezes. Amém? E em seguida ele diz assim: guia-me pela vereda, ou seja, pelo caminho da justiça, né? Ou seja, ele vai direcionando as nossas vidas.
Ele vai conduzindo as nossas vidas. Amém? A gente precisa entregar o controle para Ele e acreditar que Ele está nos conduzindo na direção certa, no caminho certo. Amém? A Bíblia diz em Provérbios que a vereda, ou seja, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito. Amém? Então a gente precisa sim crer que Deus está no controle das nossas vidas 100%. E que no final dessa situação toda, Ele vai estabelecer mais uma vez o quê? O propósito dele, a vontade dele para a nossa vida. Amém? Como a palavra de Deus diz também em Jeremias, né, capítulo 29, e eu é que sei que planos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Então Deus, Ele é o Deus que tem os nossos caminhos, as nossas vidas nas suas mãos. E a Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Amém? Tudo que Deus tem preparado para nós é melhor do que tudo aquilo que nós podemos pedir ou imaginar. Amém? Então a gente precisa continuar crendo nisso, em nome de Jesus, que apesar de todo esse caos, Deus ele está no controle e Ele está conduzindo a vida de cada um de nós para que a vontade dele seja feita. E aí ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ainda que, queridos, eu ainda tenho alguns temas de pregações que eu coloco assim, para um dia eu trabalhar em cima, e tá aí uma ministração que eu ainda quero pregar, que vai se chamar Ainda Que. Porque, queridos, é muito interessante como isso é presente na Bíblia e é presente na vida do cristão. Ainda que muitas coisas estejam acontecendo, né? Ainda, como disse Abacuque, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, os corrais não haja gado, ainda assim eu louvarei a Deus e eu adorarei o Deus da minha salvação. Amém? Eu vou me alegrar na presença dele. Então, ainda que a gente esteja vivendo um momento muito difícil, ainda que a gente não tenha o controle de nada que está acontecendo, ainda assim, Deus ele está conduzindo a nossa vida. Amém? Amém? Ainda assim, Deus está conosco em cada momento. É interessante também que no Velho Testamento, né, os predadores das ovelhas eram diferentes do Novo Testamento. Você sabia disso? O contexto do Velho Testamento, os animais que eles tinham que se preocupar, como Davi mesmo, né? Por algumas vezes ele teve que enfrentar o urso, ele teve que enfrentar leão, né? Já no Novo Testamento você vai ver Jesus ele falando muito mais sobre lobos, né? Sobre raposas, que eram praticamente os inimigos, né? Não só das plantações, mas também das criações, né? Mas da mesma forma em que Davi se posicionou aqui, né? na questão prática de cuidar das ovelhas, assim mesmo ele falou: o meu Deus, o meu pastor me protegeu dessa forma. E Jesus ele usa a mesma linguagem: e eu sou o pastor e vocês são minhas ovelhas. Amém? Porque Jesus é o nosso bom pastor. Amém? É Ele que cuida de nós em todo momento, em todo um instante da nossa vida. Uma outra coisa, queridos, que diz aqui, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu falei sobre isso algumas semanas atrás, né? Porque é interessante que a vara era uma arma que era usada para proteger. Era um bordão, um porrete, né? Como se fosse um cacetete para defender. Mas também era para corrigir, castigar e disciplinar. Servia também para contar, né, as suas ovelhas. Mas é interessante que quando a ovelha desobedecia, algumas vezes era rebelde, né? O que acontecia era que o pastor
ele chegava a quebrar a patinha da ovelha. Você sabia disso? Então, quando uma ovelhinha se tornava muito rebelde, né? Tava todo o rebanho vindo aqui, a desgovernada queria sair, né? Queria ir para outros caminhos, seguir a vida dela, fazer o que bem entendia, né? Na fuça dela, meio desgovernada. O que acontecia? O pastor quebrava a patinha dela. E aí colocava como se fosse uma tala, né? Enfaixava e ele carregava ela no colo. Não é lindo isso? Ao mesmo tempo que assim a gente pensa, meu Deus, ai que dolorido quebrar de propósito um ossinho, né? Uma patinha, mas era para o bem dela. É para que ela não se desviasse, era para que ela não saísse do caminho certo. E é lógico que trazendo para a nossa vida, né, para o nosso cotidiano, muitas vezes, infelizmente, Deus vai pegar pesado comigo e com você. Muitas vezes parece que dói fisicamente mesmo algumas coisas que acontecem. Que às vezes é Deus mesmo disciplinando, que às vezes é Deus mesmo corrigindo, que às vezes é Deus mesmo mostrando, não vá por aí. Não é isso que eu quero para a tua vida. Isso vai te fazer mal. Porque o nosso Deus, o nosso pastor, ele vê lá na frente. Ele vê lá no futuro. Ele sabe o que tem lá na frente. Amém? Ele não é limitado como nós, que a gente só vê o dia de hoje e olha só. E olha lá, né? Melhor dizendo. O nosso bom pastor, o nosso Deus, ele vê daqui a meses, daqui a anos. Então ele sabe exatamente, né, aquilo que é bênção para nós e aquilo que não. Aquilo que ele precisa cortar na raiz e aquilo que ele pode permitir que cresça ainda ou que a gente possa estar fazendo ainda durante um período maior. Mas muitas vezes o pastor então, ele quebrava a patinha da ovelha, cuidava, tratava dela e olha que coisa legal. Dessa maneira a ovelhinha ficava ainda mais próxima dele, mais perto dele, né? Que a gente possa se submeter aos tratamentos de Deus na nossa vida, amém? Então, dessa forma, ele multiplicava a atenção e o cuidado, né? E sempre ficava ao lado dela. Então, o cajado, né? A gente falou um pouco da vara, né? O cajado era como se fosse praticamente uma bengala. Tinha uma curva em cima, né? No top dela. Para guiar e recolher, para direcionar, cuidando, né? Significava e representava ali o amor, o cuidado dela, do pastor, né? Do carinho, e também servia para resgatar quando elas estavam em lugares presos ou coisas semelhantes, né? E é interessante, como eu disse, como isso tem a ver comigo e com você. Porque vara demais deixa rebelde. Cajado demais deixa manhoso. Então por isso que precisa haver a combinação dos dois. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? E aí ele fala aqui, prepara-me uma mesa, né? Diante dos meus inimigos, diante dos meus adversários. Isso aqui era um princípio de honra. É Deus, no caso, que uma expressão que Deus é que honra as nossas vidas e justifica as nossas vidas, né? Naquele tempo, quando um rei vencia uma guerra e capturava o rei, né, de uma outra nação, ele tinha a opção de levar esse rei para comer junto dele à mesa. Por isso que ele usa essa expressão, prepara-me uma mesa diante dos meus adversários. Já pensou? Você ganhou uma batalha, ganhou uma guerra, pegou seu maior inimigo e ainda assim você servia uma mesa diante dele para mostrar, eu ganhei, eu venci, né? E eu estou diante do rei. Aí ele termina, vai encerrando dizendo assim, e certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Amém? Quando a gente fala o tempo todo, né?
que a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Amém? E isso é uma verdade que a gente nunca, jamais pode esquecer. Que são coisas como essa que é ter essa convicção, essa certeza no nosso coração que Deus, que a bondade e a misericórdia de Deus, aonde que eu esteja, aonde quer que eu esteja, aonde quer que eu for, a bondade e a misericórdia de Deus vão me seguir pro resto da minha vida. Independente de como eu esteja, daquilo que eu estiver passando, a bondade de Deus, ela sempre vai estar sobre a minha vida. A misericórdia de Deus sempre vai estar sobre nós, amém? É uma garantia de que Deus sempre vai estar presente com sua bondade e sua misericórdia. E ele encerra então dizendo, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Ele está falando de eternidade, amém? E habitarei eternamente na casa do Senhor significa o propósito final de Deus, que é a nossa salvação, amém? Que é redimir a nossa alma do inferno. É ter a convicção de que a gente pode viver o que for viver aqui nessa terra, e mesmo na eternidade, quando a gente, morrer, passar dessa para melhor, a gente vai passar a eternidade com Deus, amém? Amém. Eu tenho certeza disso na minha vida, e eu queria orar nesses dois aspectos com você essa noite, amém? Eu tinha mais para falar aqui, mas eu já quero entrar no apelo. Eu não sei como é que está a sua vida, principalmente aí depois desse chacoalhão, desse vírus, que a gente vê que o mundo todo, como a gente está dizendo, algumas pessoas estão extremamente abaladas, e a gente, quando olha as notícias, em alguns países, tantas e tantas pessoas morrendo, embora é lógico que todas as vidas, todas as pessoas têm o mesmo valor, têm a mesma importância, mas as pessoas, a maioria que tem morrido, elas estão no grupo de risco mesmo, que são pessoas há mais de 60 anos, a grande maioria, aliás, é acima de 75, que é a grande porcentagem das pessoas que têm morrido. Mas a gente precisa se perguntar, como é que está a minha vida? Amém? Como é que está o meu relacionamento com Deus? Será que eu tenho essa certeza e essa garantia que independente do que acontecer na minha vida, eu estou garantido, eu estou certo de que a minha eternidade vai ser com o meu Deus? Amém? Acho que essa é a grande pergunta de Deus para nós nessa noite. A gente precisa ter essa garantia, essa certeza no nosso coração. E a segunda é, se você está de alguma forma preocupado, ansioso, ou de alguma forma extremamente em pânico, apavorado, desesperado, que você possa colocar a sua vida diante de Deus hoje. Amém? Que você possa dizer, Senhor, eu estou assim, eu estou ansioso, eu estou preocupado, eu estou desanimado, eu estou angustiado, ansioso, com medo. Coloque esses sentimentos diante de Deus. Amém? Vamos suplicar para que o bom pastor, o nosso Deus, ele cuide de nós, amém? Em cada detalhe da nossa vida. Que a gente possa ter esse mesmo nível de relacionamento que Davi teve. Eu sei que ele é o meu pastor. Eu sei que ele é o meu Deus, amém? E que ele cuida de mim, e que ele é soberano, e que independente do que acontecer, eu sei que o meu Deus está no controle da minha vida. Amém? Feche teus olhos. Pai querido e Pai amado, Deus, mais uma vez nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te louvar. Ó Deus querido, porque mesmo, Deus, de uma forma online, virtual, Pai querido, nós podemos, Senhor, ainda, Deus, pregar a Tua palavra, participar, Senhor, ó Deus, de um culto como igreja, como corpo de Cristo. Ó Pai querido, e nessa hora, Senhor, eu quero suplicar e orar, Senhor, ó Deus querido, pelas pessoas, Pai, que talvez estejam distantes de Ti nesse momento, Pai, que estão afastadas, ou talvez algumas delas, Pai, que nunca entregaram suas vidas a Ti, Pai, mas que nesse momento, Senhor, ó Deus, de desespero mesmo, de medo, de pânico,
começam a se lembrar, Senhor, ó Deus, de tantas e tantas pessoas que passaram na vida delas pregando, dizendo, olha, Jesus te ama, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Quantas e quantas pessoas talvez já ouviram, olha, você precisa entregar sua vida a Cristo, só dessa forma você vai ter o direito à salvação. Pai querido, em nome de Jesus, se é o caso dessas pessoas agora, Pai, eu suplico a Ti, eu clamo a Ti, que elas possam entregar suas vidas a Ti, que elas possam dizer, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, eu entrego hoje a minha vida nas Tuas mãos, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, ó Pai querido, que em nome de Jesus, a minha eternidade pertence a Ti, que eu possa viver todos os dias, Senhor, da minha vida, toda a minha eternidade na Tua presença. Pai, da mesma forma eu oro por aquelas pessoas, Pai, que estão se sentindo distantes, que estão se sentindo frias, Pai. Que Deus, como eu disse no início, oh Deus, com tanta ociosidade, Senhor, com tanto tempo livre, infelizmente, Senhor, oh Deus, estão gastando tanto tempo, Senhor, em coisas que não edificam em nada. Ó Deus querido, que eles possam agora se voltar para Ti, Pai. Ó Deus, se arrepender dos maus caminhos. Ó Deus, que possam se aproximar de Ti. Deus querido, em nome de Jesus, vem sobre nós, Pai. Ó Deus, com uma unção, Senhor, de arrependimento. Vem, Senhor, sobre nós, Deus, com avivamento. Acende a chama no nosso coração, em nome de Jesus Cristo, para que a gente possa estar, Senhor, cada vez mais próximos de Ti. Pai querido, eu também clamo e eu também suplico a Ti, Senhor, por aqueles que estão ansiosos, Pai, por aqueles que estão, Senhor, com medo, com pânico, Senhor, preocupados. Ó Deus querido, eu clamo ao bom pastor, ó Pai. Ó Deus, que ministre paz nesses corações, que ministre, Senhor, esperança, que ministre fé, que ministre, Senhor, em nome de Jesus, um novo ânimo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu oro a Ti, Senhor, pela Tua provisão. Eu oro a Ti para que essas pessoas não fiquem prostradas. Em nome de Jesus. Arranca, Senhor, do coração toda tristeza. Arranca toda depressão, Senhor. Todo medo, toda angústia. Oh Deus, toda opressão, toda preocupação, toda ansiedade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós suplicamos e clamamos a Ti, Senhor. Suplicamos e clamamos a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus. Amém.